Olá, muito boa noite, tudo bem? Tudo na paz? Ótima noite para você, meu querido amiga, minha querida amiga. Quem vos fala aqui é o Matheus Campos, Matheus Ferreira de Campos, Guarulhos, SP, canal Matheus Campos Busólogo, no ar, nessa data de hoje, dia 18/8 de 2021, né? Vamos hoje iniciar mais um vídeo para o nosso canal hoje. Lembrando que hoje, quarta-feira, é dia de Busologia em Foco. Durante 2 semanas atrás, eu não consegui gravar por causa que eu estava bastante doente, ou até mesmo a garganta doendo. Mas vamos agora gravar com voz melhor nesse dia de hoje aqui no nosso quadro. E hoje vamos contar a história da Itapemirim. Se você andou de Itapemirim, você vai mergulhar. Antes de ir para a nossa história, quero que você se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações, curtir e compartilhar. O Busologia em Foco está no ar. Narração em voz de Matheus Campos, a história da Itapemirim, aqui no quadro Busologia em Foco. Aviação Itapemirim. A Aviação Itapemirim S.A. é uma empresa de transporte rodoviário de passageiros brasileira, sendo considerada atualmente uma das tradicionais do ramo no país na América Latina. Fundada em 4 de julho de 1950 no município de Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, por Camilo Cola. A Itapemirim hoje se consolida por ser uma das viações mais utilizadas por passageiros que viajavam pelo Brasil, sobretudo na região Nordeste. Na década de 60, a sede administrativa da Aviação Itapemirim foi transferida para a cidade de São Paulo, no terminal rodoviário do Tietê, ficando a base de Cachoeiro de Itapemirim sendo como filial e o principal centro de manutenção da frota e treinamento. Foi pioneira na utilização de ônibus de 3 eixos no Brasil, o que a própria empresa chamaria mais tarde de tribus. A Itapemirim também se destaca por ter sido uma das primeiras do ramo de transporte no país a equipar seus veículos com tacógrafos. Atende diversas capitais, tendo como os principais destinos as cidades de Campina Grande, Feira de Santana, Alagoinhas, Campo dos Goitacazes, Niterói, Carangola, Caratinga, São Paulo, além de sua própria origem, Cachoeiro do Itapemirim. Numa época em que o Brasil vivia de Getúlio Vargas, vivia fissurado pelo petróleo por conta da recém-descoberta do produto no estado da Bahia, dando a origem à campanha do petróleo, o empresário capixaba Camilo Cola, já dono da ETA, Empresa de Transportes Autos Limitada, decide impulsionar seus negócios e funda em 4 de julho de 1953 a Aviação Itapemirim Limitada. Inicialmente com 70 funcionários e 16 ônibus, a nova empresa era reservada apenas a fazer viagens pelo Espírito Santo, considerando que na época a situação das estradas brasileiras era precária, onde muitos brasileiros estavam acostumados a viajar para outros países, para outros estados, melhor dizendo, nos chamados paus de arara. No ano de 1954, Camilo Cola vê seu novo empreendimento crescer bem aos poucos quando a Itapemirim consegue aumentar sua frota para 22 veículos e com a empresa ganhando condições de fazer viagens interestaduais, tendo como seus primeiros destinos, nesse capítulo, algumas cidades do Rio de Janeiro. Durante toda a década de 50, a empresa cresceu cada vez mais as simples jardineiras que a Itapemirim oferecia aos seus passageiros. A aviação começou a adquirir seus primeiros novos ônibus da General Motors. Todavia, a manutenção e os reparos dos veículos eram feitos exclusivamente na oficina mecânica da empresa, que funcionava num barracão alugado. Já no fim da década, a Itapemirim consegue incorporar um expressivo contingente de ônibus Alfa Romeo. 2 anos depois, a aviação começa a substituir toda a sua frota por novíssimos carros da Mercedes-Benz, tendo
principal vantagem que novos modelos já da empresa alemã eram entregues nas encalçadoras e encalçadora, encurtando-se meses o intervalo entre a compra do chassi e o recebimento, melhor dizendo, do ônibus pronto. A partir da década de 60, num país carente da infraestrutura em suas rodovias, a Itapemirim começa a atender as regiões norte e nordeste, sendo que nessa última empresa se consolida de vez no transporte de passageiros, mantendo-se esse sucesso até os dias atuais. Em 1962, a aviação deixa de ser uma sociedade limitada para virar uma sociedade anônima. No ano de 1967, a Itapemirim adota em seus veículos que seria um dos maiores símbolos da empresa até hoje, o amarelo. Ao mesmo tempo, a aviação começa a adquirir seus primeiros monoblocos nos modelos O326 da Mercedes-Benz, cuja primeira linha a utilizá-los é a Vitória Rio, já contando com asfalto por todo o trajeto desse itinerário. Durante uma viagem aos Estados Unidos dos anos 60, Camilo Cola conheceu alguns modelos de ônibus que possuíam de 3 eixos e que eram bastante comuns nas linhas rodoviárias estadunidenses. E isso acabou por impressionar o patrono da Itapemirim, a ponto de querer introduzir esse tipo de modelo em sua empresa. Naquela época, nenhuma outra empresa do ramo de transportes usará o mesmo de 3 eixos. E Camilo quis trazer a novidade ao Brasil, aproveitando o gigantesco crescimento da Itapemirim. Com isso, no ano de 1971, a Itapemirim começa a operar seus novos veículos de 3 eixos sob uma forte propaganda, investindo fortemente no conforto de passageiros. Também era bastante comum de se ver as chamadas rodonaves fabricadas pela Mercedes-Benz, encarroçadas pela Ciperal, que também conquistou o gesto de seus usuários. A Itapemirim começa a prestar serviços também na cidade de São Paulo. Ainda neste período, a Itapemirim passa a oferecer linhas que interligavam diretamente a região sudeste do Brasil ao nordeste, consolidando ainda mais a participação da firma no ramo de transportes. Em 1973, adquire a empresa Nossa Senhora da Penha de Curitiba. Com isso, a empresa de Camilo Cola passou a atuar ativamente também no sul do país, pegando carona chamado Milagre Econômico Brasileiro. As empresas de Camilo Cola, que mais tarde passariam a originar o grupo Itapemirim, começavam a intensificar suas atividades, passando a abranger segmentos de turismo, agropecuária e mineração. Adentrando na década de 80 com uma frota aproximadamente de 1.500 ônibus, a Itapemirim começa a operar a rota Rio-São Paulo-Rio. Paralelo a isso, a empresa lança em 1981, com bastante publicidade, a primeira geração do Tribus, baseando-se no pioneirismo dos já citados ônibus de 3 eixos lançados na década anterior. A aviação aproveitará um período de grande euforia econômica no país, embalando pelo fim do regime militar, no qual os transportes. A empresa inaugura sua fábrica de ônibus, a Tecnobus, que seria responsável no final de 1984 pelo lançamento da segunda geração do Tribus, gerando muito sucesso. Há indícios que essa carroceria foi inspirada nos modelos Marco Polo 3, naquela altura não mais produzidos. No auge de sua linha de produção, ainda em meados da década de 1980, a Tecnobus chegou a fabricar um ônibus por dia. Na mesma década, adquire junto a Mercedes-Benz vários monoblocos O370 e O371, equipados com ar-condicionado para o serviço leito rodonave.
No final de 1989, a empresa lança o Tribus 13 e em 1995 adquire junto a Mercedes-Benz mais monoblocos O400 com ar-condicionado para a inauguração de um novo serviço, o Starbus, o primeiro ônibus executivo rodoviário de 3 eixos do país. E em 1999 foi reforçado as aquisições de veículos da carroceria Buscar e de exemplares do Tribus 4, lançado em 1997. Equipados com ar-condicionado, o serviço convencional também foi reforçado pelo modelo Tribus 4 sem ar. Nessa época, Camilo Cola, também já sendo proprietário de outras empresas, decide incorporar a aviação ao grupo Itapemirim, englobando-se a mais 30 empresas do empresário que empregavam quase 20 mil pessoas na época. No ano de 1998, a empresa lança o Holding Service, que oferece o conforto de um ônibus leito por uma tarifa econômica de um executivo. Os primeiros carros estreariam o novo serviço e eram inicialmente do modelo Tribus 4, fabricados pela empresa e equipados com ar-condicionado. Depois vieram os carros da marca Buscar. No ano seguinte, o serviço leito rodonado também foi reforçado com aquisições de veículos da marca Buscar na configuração leito. Ainda na época, a Itapemirim apresenta o Cinebus, o primeiro ônibus a possuir um telão a bordo para a exibição de filmes durante as viagens. Dos anos 2000, a aviação Itapemirim consegue manter o ritmo considerado de crescimento, se mantendo firme no mercado de transportes do Brasil. Contudo, a concorrência cresce, com destaque para sua maior rival, Gontijo, que em 2013 adquire a Ação Geraldo. A empresa vai enfrentar diversas dificuldades na segunda metade da década. Apesar disso, a empresa inicia aquisições de veículos da marca Marco Polo Paradiso 1200 G6 com e sem ar-condicionado, sendo vários chassis com reencarroçado. Em 2008, morre a esposa de Camilo Cola, Inês Massad Cola, originando uma disputa judicial entre alguns herdeiros. Nessa mesma época, a empresa já acumulava uma dívida de 200 milhões de reais e amargava uma considerável queda nas vendas de suas passagens entre os anos de 2005 e 2006. Com a crise, a empresa não consegue adquirir novos ônibus, chegando a operar veículos com mais de 10 anos no uso na maioria de suas linhas. Ainda em 2008, a empresa, sob um empréstimo de 33 milhões do BNDES, constrói 2 terminais de cargas na cidade de São Paulo e no Rio. Contudo, a empresa vê o negócio mal quando a demanda cai para muito baixo esperado. Buscando se estruturar, a Itapemirim vende uma garagem em Brasília por 25 milhões. Posteriormente, a empresa também decidiu vender mais 2 terminais de cargas em São Paulo e no Rio de Janeiro por 72 milhões e ainda se desfez a empresa Nossa Senhora da Penha, que era pertencente a Camilo Cola desde 1973. No ano de 2015, o grupo decide vender 40% de suas frotas de veículos e transfere diversas linhas para a versão Caiçara. Com isso, aí também passa a operar 50 linhas que eram equivalente a 43% da demanda. 43% da fatia do mercado, melhor dizendo, em que atuou antes das vendas. Na época, o diretor de operações na empresa, Marcos Poltronieri, negou que a empresa estivesse em um eventual processo de falência, mas admitiu que o número de passageiros caiu nos últimos anos até então. Ele afirmou que
A má fase da empresa se devia à crise financeira que sofria na época que outras grandes concorrentes da Itapemirim também estavam sofrendo com a inflação. No dia 7 de março de 2016, a Operação Itapemirim entrou com o judicial diante do agravamento da sua crise, com dívidas ultrapassando os 300 milhões, onde boa parte inclui dívidas trabalhistas. O pedido foi aceito pelo 13ª Vara Civil Especializada Empresarial de Vitória no dia 21 de março. Com isso, a empresa recebeu um prazo de 60 dias para apresentar um plano de recuperação. Porém, irregularidades apontadas pela Justiça culminaram na inclusão da Aviação Caiçara no mesmo grupo, também no processo no fim de 2016. É anunciada a venda de 7 empresas ao grupo, outro do ramo de transporte de cargas, como bem a fusão das viações. Itapemirim Caiçara também vendida, retomando as linhas de vários ônibus que eram repassados anteriormente na aquisição de 50 veículos vindos da Cometa. Em janeiro de 2017 é firmado um consórcio envolvendo as aviações Itapemirim, Caiçara, Transbrasiliana e Rápido Marajó, visando a competitividade no transporte rodoviário de passageiros. Contudo, o mesmo acabou desfeito com as saídas da Transbrasiliana e da Rápido Marajó no fim de 2017. A empresa que locava os ônibus para Itapemirim Caiçara em ação judicial e entregação de posse recolheu grande parte da frota da empresa, alegando a falta de pagamento do aluguel e com isso acabou recorrendo aos veículos de outras empresas para suprir as demandas acessas de fim de ano. No começo de 2018, 5 veículos da empresa foram apreendidos em fiscalizações da PRF por estarem em documentações vendidas e, com isso, reativando alguns modelos antigos como Vista Bus 1999 para suprir a demanda. E em março, 5 veículos foram apreendidos pelo mesmo motivo. No fim de 2018, a empresa recorreu novamente veículos de empresas para suprir as demandas das festas de fim de ano e de alta temporada de janeiro. Em 2019, a linha São Paulo-Curitiba passa a ter veículos da Aviação Garcia, dando a serviço da empresa. E em maio, a Justiça homologa plano de recuperação judicial da empresa em que consiste num leilão de bens os grupos chamado de UPIs, Unidade de Produção Individual, para pagar as dívidas que aproximam-se de 400 milhões num prazo de 12 meses. Caso esse dinheiro não for suficiente para quitar essas dívidas, serão leiloadas as linhas de ônibus da empresa, que representavam 50% das operações da empresa. Pela proposta original do novo plano, as empresas pela proposta original do novo plano, as linhas seriam divididas em UPIs Centro-Sul e complementares na modificação foi aprovada, mas ela seria dividida em 4 lotes de UPIs, 3 por região e uma entre as remanescentes. As aquisições das linhas teriam a obedecer aos critérios da NTT. Ainda em maio, 2 TD 0 km da Marco Polo no G7 começaram a rodar na linha São Paulo-Rio, sendo os primeiros equipados com acessibilidade na empresa. No segundo semestre, a empresa encerra com a parceria com a Garcia e retoma as operações da linha São Paulo-Curitiba. E mais veículos são integrados à empresa
Entre eles, os mais ricos entregados, como havia dito, é o Buscar Urbanos, o Buscar Vista Bus DD com chassi Mercedes-Benz O500 RS D8x2. Atualmente, segundo seu próprio site oficial, a Itapemirim transporta 3,2 milhões de pessoas por ano, sendo uma das mais usadas pelos brasileiros. Ainda segundo o site, a aviação atende mais de 2.000 localidades pelo país em 22 estados brasileiros, cobrindo 70% do território nacional, percorrendo 120 milhões de quilômetros por ano. É isso aí, pessoal. Você ouviu um pouco a história da aviação Itapemirim. Espero que você goste, espero que você curte e você possa compartilhar essa história da aviação Itapemirim aqui no quadro Busologia em Foco. Encerramento de hoje aqui nas sessões de fotos. É isso aí. Eu sou Matheus Ferreira de Campos Busólogo. Te convido a você curtir e compartilhar os nossos vídeos e assistir os nossos comerciais. Aqui é Matheus Campos, agora esse foi o quadro de hoje, Busologia em Foco, a história da Itapemirim. Sessões de fotos aqui no canal Matheus Campos.